Pare de dizer que você é introvertido. Sério, isso pode ser a maior mentira que você já contou a si mesmo. É por isso que você está preso. Hoje em dia, todo mundo parece estar se identificando como introvertido, como se fosse quase um traço de personalidade obrigatório. Todos dizem, eu não gosto de sair, eu prefiro ficar em casa, eu odeio falar com estranhos. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser só uma mentira que você está contando para si mesmo para justificar algo que está te prendendo? Eu sei porque eu já estive aí. Todo esse tempo eu dizia, eu sou introvertido, odeio multidões, não gosto de sair de casa, prefiro ficar no meu canto. Era quase como se esse rótulo fosse uma desculpa para evitar o mundo. Mas um dia eu percebi que isso não era sobre ser introvertido, era sobre outra coisa, algo que estava me segurando, e talvez esteja segurando você também. E sabe o mais assustador? Essa confusão não acontece só comigo, não é só uma história minha. Tem milhares de pessoas que estão repetindo essa narrativa, vivendo presas em algo que elas nem entendem. E quanto mais dizem que são introvertidas, mais elas se afastam da verdade sobre si mesmas. E essa verdade é o que pode finalmente te libertar. Nesse vídeo, a gente vai explorar o que realmente significa ser introvertido, por que você não é introvertido e o que você precisa enfrentar para parar de se sentir preso e finalmente se conhecer de verdade. Senhoras e senhores, vamos começar. Você não é introvertido, você é prisioneiro. E o pior, você mesmo construiu as paredes dessa prisão. Vamos direto ao ponto, porque eu sei que você já ouviu isso antes. Ser introvertido não é o que você acha que é. E sério, eu não tô aqui pra te julgar, porque essa confusão é super comum. A gente foi levado a acreditar que ser introvertido é sinônimo de ser antissocial, de odiar festas, de se encolher num canto sempre que tem muita gente por perto. Mas sendo sincero, isso é uma baita de uma simplificação ridícula. Ser introvertido, de verdade, é sobre como você recarrega a sua energia. Só isso. Tipo assim, enquanto pessoas extrovertidas se sentem vivas e renovadas no meio da galera, rodeadas de barulho e agitação, os introvertidos sentem o oposto. Eles precisam de momentos de paz, de ficar sozinho para botar a energia de volta nos trilhos. Como se a gente tivesse literalmente uma bateria social que vai descarregando de acordo com a quantidade de interações sociais que fazemos. Isso não significa que a gente não goste de socializar, nem que a gente odeie pessoas, ou que somos incapazes de ter uma conversa maneira e divertida. Não tem nada a ver com isso, é só uma questão de energia e como ela funciona para cada pessoa. Simples assim, não tem nada a ver com ser antissocial ou esquisitão. Vamos falar psicologicamente aqui também. Introvertidos tendem a ser mais sensíveis a estímulos externos, como sons, multidões ou interações sociais intensas. O sistema nervoso dos introvertidos pode ficar sobrecarregado mais rapidamente, tornando-os mais seletivos sobre como e com quem gastam sua energia. E que tal a gente ir ainda mais fundo nisso, falando do papel evolutivo dos introvertidos? A introversão tem uma base evolutiva. Em contextos ancestrais, enquanto os extrovertidos buscavam explorar novos ambientes e oportunidades, os introvertidos eram mais cautelosos e focavam na conservação dos recursos e na proteção do grupo. Essa divisão de comportamentos pode ter sido crucial para a nossa sobrevivência como espécie. Mas sabe qual é o problema? A sociedade adora rotular. E aí começou essa ideia de que introvertido é igual a alguém que vive isolado, não gosta de falar com ninguém e é incapaz de se conectar. Cara, isso não só tá muito errado, como também faz um baita de serviço para quem realmente é introvertido. Porque daí a pessoa começa a acreditar que é menos capaz, ou que tem algum defeito, por não curtir as mesmas coisas que os outros. Por isso eu coloquei na thumbnail o que tem de errado comigo. Não tem nada de errado com você, o problema é o rótulo. Pior ainda, muita gente nem é introvertida, mas usa esse termo como desculpa para justificar comportamentos que têm outras raízes bem mais profundas. Só que calma, a gente já vai chegar nesse ponto. O que eu quero aqui é te fazer enxergar que ser introvertido não é um rótulo, uma prisão ou um motivo para se esconder do mundo. É só uma característica sua, tipo ser destro ou canhoto, não te limita em nada. Ainda assim, por que tanta gente usa esse rótulo como desculpa para não sair, para evitar conversas difíceis ou até para não tentar coisas novas? Será mesmo que é introversão ou é outra coisa? Talvez, só talvez, você esteja usando essa ideia para se proteger de algo que você nem quer admitir para si mesmo. Porque, vamos combinar, é muito mais fácil dizer, eu sou introvertido, do que encarar o que realmente está acontecendo aí dentro, não é? E se eu te dissesse que, na verdade, o que você chama de introversão é algo bem mais profundo e bem mais assustador?
Tá pronto para dar mais um passo? Porque agora a gente vai colocar o dedo na ferida. É o seguinte, você já reparou como hoje em dia tá absurdamente fácil justificar o isolamento? Tipo, pensa bem, a gente tá vivendo numa época em que dá para fazer tudo sem sair de casa. Quer trabalhar? Home office. Quer ver um filme ou série? Streaming. Quer fazer compras? Um clique no celular e pronto, tá tudo na sua porta. Quer socializar? Redes sociais, DMs, grupos de WhatsApp, zero necessidade de contato humano real. E aí, sabe o que acontece? A gente começa a achar que isso é normal. Pior, a gente cria desculpas para não sair desse ciclo. A frase, é porque eu sou introvertido, vira uma muleta emocional. É a maneira mais fácil de justificar o fato que você está evitando o mundo, porque, convenhamos, enfrentar o mundo dá trabalho. Dá medo, e sinceramente é muito mais confortável se esconder atrás de um rótulo do que encarar aquilo que está realmente te incomodando. Olha só como isso funciona. Você começa a evitar certas situações, não vai na festa porque não é sua vibe, não tenta uma nova oportunidade porque é coisa de gente extrovertida, não puxa assunto com ninguém porque não gosta de small talk. E, antes que você perceba, a vida tá passando, as chances estão indo embora e você tá parado, preso numa bolha que você mesmo criou. Tudo isso porque é mais fácil dizer que você é introvertido do que admitir que talvez você esteja com medo de alguma coisa. E eu não tô falando isso pra te atacar, pelo contrário, eu tô aqui pra te ajudar a enxergar o que tá acontecendo. Porque isso é muito mais comum do que você imagina. Muitas pessoas que se dizem introvertidas, na verdade, não estão protegendo a energia delas, estão protegendo os medos delas. E é aqui que o negócio começa a ficar sério, porque enquanto você continua justificando suas ações ou a falta delas com esse rótulo, você está se afastando cada vez mais da verdade. E sabe qual é a verdade? Que na maioria das vezes o problema não é o mundo lá fora, e sim você. Um problema dentro de você. É fácil falar eu sou introvertido e usar isso como escudo, mas e se isso for só uma forma de você mascarar o seu medo? Medo de rejeição, medo de falhar, medo de se expor e descobrir que talvez, só talvez, o problema não seja o ambiente, as pessoas ou as situações, mas seja você mesmo. É cruel, eu sei, mas também é libertador. Porque enquanto você não encarar isso de frente, vai continuar preso nesse ciclo. E sinceramente, nós merecemos muito mais do que isso. A pergunta que você deve fazer é, se eu não sou introvertido, então o que eu sou? A resposta vai te deixar desconfortável. A gente já desconstruiu aquela ideia de que ser introvertido é igual a ser antissocial ou incapaz de se conectar. A gente já falou sobre como o rótulo de introvertido pode ser apenas uma desculpa conveniente para evitar o mundo. Mas agora, eu quero que você pare e pense. Por que você está se agarrando a isso com tanta força? Vou te dizer o porquê. Porque é confortável, é cômodo, o rótulo te protege. Ele é como um escudo que você levanta toda vez que a vida começa a te desafiar. Porque, pense comigo, se você é introvertido, então tá tudo bem não ir àquela festa onde você não conhece ninguém, tá tudo bem evitar uma conversa difícil, tá tudo bem não tentar algo novo ou desafiador. O rótulo te dá uma saída fácil, ele te mantém dentro da sua zona de conforto, mas sabe qual é o preço disso? Ele também te mantém estagnado. Você não tá se protegendo só de situações desconfortáveis, você tá se protegendo do crescimento, da conexão real e da liberdade. Porque a verdade é que o mundo lá fora é desafiador mesmo, não tem o que fazer. Ele pode ser cruel, pode ser assustador, mas é também onde estão todas as coisas que fazem a vida valer a pena. E enquanto você continuar repetindo essa mentira de sou introvertido, você vai continuar se escondendo dessas coisas. Vai continuar se isolando, se limitando, se privando de experiências incríveis. Tudo porque é mais fácil levantar o escudo do que encarar o que está por trás dele. E você sabe o que está atrás dele? Medo. Puro e simples medo de ser vulnerável, medo de se expor, medo de fracassar. Quando você se expõe, você corre o risco de errar, de ser julgado, de ser rejeitado, e ninguém gosta disso. Então, o que você faz? Cria uma armadura chamada introvertido e usa ela para se proteger. Só que enquanto essa armadura te protege do desconforto, ela também te impede de viver, ela te prende, ela vira uma prisão. Então, você não é introvertido, você está com medo. E o pior, esse medo está segurando a chave da sua liberdade, enquanto você fica aí, parado, olhando para a porta, trancada. Agora que a máscara caiu, você está pronto para encarar o que realmente está te prendendo? Medo é uma das emoções mais primitivas que a gente sente. Ele é essencial para a nossa sobrevivência, mas também é um dos maiores sabotadores do nosso crescimento. E o medo é muito mais perigoso, porque você nem percebe que ele está controlando a sua vida. E sabe o que é pior?
O medo é um mestre do disfarce. Ele não aparece na sua cara gritando: "Hey, eu tô fazendo você fugir." Não. Ele é muito mais esperto do que isso. Ele vai lá, se veste de outras coisas como: eu sou tímido, sou introvertido, isso não é minha vibe. E assim, sem perceber, você começa a evitar coisas que poderiam transformar a sua vida. O medo é confortável, ele te convence de que é mais seguro ficar onde você tá, mesmo que onde você esteja seja horrível. Sabe aquela oportunidade que você deixou passar porque achou que não era bom o suficiente? Ou aquela conversa que você evitou porque tinha medo do que a outra pessoa ia pensar? Ou aquela vez que você preferiu ficar em casa assistindo alguma coisa do que sair para um encontro amoroso ou de amigos porque, sei lá, não estava no clima? Pois é, tudo isso pode até parecer escolhas inocentes, mas na real é o medo te manipulando. Ele tá ali, sussurrando no seu ouvido: "Fica aí, quietinho, que você tá seguro." O medo não quer sua proteção, ele quer te manter pequeno, parado, porque pro medo qualquer mudança é um risco, e o medo odeia riscos. Só que o que você precisa entender é que crescer, se conectar, viver de verdade, tudo isso exige risco. E enquanto essa merda chamada de medo continuar se disfarçando de introversão, timidez ou de qualquer outra desculpa que você diga pra si mesmo, ela vai seguir te mantendo preso no mesmo lugar. O que você deve se perguntar é: o que exatamente eu tô com medo de enfrentar? É hora de descobrir. Tá na hora de dar uma olhada bem sincera ao seu redor. Tipo, para por um segundo e pensa o quanto da sua vida você realmente tá vivendo. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar porque pensou: isso não é pra mim, é porque eu sou introvertido, então é melhor nem tentar. E mano, nem precisa ser algo gigantesco. Não, pode ser algo simples. Tipo um evento no trabalho ou na escola que você evitou porque achou que ia ser estranho. Ou aquela pessoa que você queria muito, muito conhecer, muito ser amiga, mas ficou com medo de puxar o assunto e parecer um idiota. Eu posso dizer pra você que todas as vezes que isso acontecia comigo, eu me sentia um idiota por não ir falar com a pessoa. Me sentia um idiota por não fazer o que eu queria fazer. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que você tá em uma festa. E você tá lá, no canto, com seu copo na mão, olhando todo mundo se divertindo, conversando, rindo. E aí, ao invés de tentar se jogar, você pensa: eu sou introvertido, não sou dessas coisas. Quando eu chegar em casa, vou focar em me tornar rico e um dia, talvez, eu seja o centro das atenções. Isso não é pra mim agora. Você diz isso, eu sei, porque eu falava isso pra mim. Só que, na real, no fundo, você sabe que não é sobre ser introvertido. É sobre medo de parecer deslocado, medo de não agir, de não saber o que falar, o medo de ser julgado. Esse medo te convence a ficar no canto, parado, enquanto a vida acontece bem na sua frente. E isso não é só em festas, isso afeta tudo. Quantas oportunidades de trabalho, de amizade, de crescimento pessoal você já perdeu porque decidiu se esconder atrás desse rótulo? Quantos sonhos você deixou de perseguir porque achou que não era o seu perfil? Agora para e pensa, quantas dessas desculpas eram mesmo verdadeiras e quantas eram só o medo disfarçado sussurrando no seu ouvido para ficar onde você tá? Seja honesto consigo mesmo. Quando você evita o desconforto, você também tá evitando a chance de se tornar quem você realmente é. Porque no desconforto é onde a mágica acontece, é onde a gente cresce, aprende, evolui. Só que, enquanto você continuar fugindo, sabe o que acontece? Nada. Você fica parado. E o pior, o mundo também começa a evitar você. Enquanto você se esconde, as oportunidades passam direto por você. É como se você tivesse apertado o botão da pausa na sua própria vida, enquanto todo o resto está avançando. Enquanto você ficar evitando o mundo também vai te evitar. Tá na hora de quebrar esse ciclo. Chegou a hora da verdade. Sabe aquele papo de que o tempo cura tudo? Balela. O tempo não cura nada se você continuar fugindo. A única coisa que o tempo faz é aumentar o preço que você vai pagar por cada escolha que você tá evitando fazer. E mano, a conta chega. Ela sempre chega. Você já parou pra pensar no que tá custando pra você evitar o desconforto? Tipo, de verdade. Porque olha só, enquanto você continua parado, preso nesse medo rotulado de introvertido, o mundo tá girando, as pessoas estão vivendo, as oportunidades estão vindo e indo. E você tá aí assistindo tudo passar pela janela como se a vida fosse um filme e você fosse o espectador. Só que você não é, você é o protagonista dessa história, só que você tá atuando como um figurante.
O preço das suas escolhas é brutal. Pode ser uma amizade que você nunca fez porque não teve coragem de puxar o assunto. Pode ser um emprego que você queria, mas não aplicou porque achou que não tinha chance. Pode ser até a pessoa que você queria ao seu lado, mas nunca teve coragem de falar o que sentia. O que você está perdendo hoje por continuar preso nessa bolha? Eu sei que no fundo você sabe que está perdendo. Você sente o vazio, aquela sensação de que algo está faltando, mas você não sabe exatamente o que é. E o mais aterrorizante, quanto mais você foge, mais difícil fica de voltar. É tipo areia movediça. Quanto mais você evita encarar o que está te segurando, mais você afunda. E aí o medo, que já é grande, vira um monstro gigante. Eu sei que tudo isso é pesado, que parece desesperador, mas você precisa ouvir isso. Você precisa entender que fugir não resolve nada, só adia o problema. O preço de enfrentar o medo é alto. Não vou mentir pra você, é desconfortável, assustador e às vezes dói pra caramba. Mas o preço de não enfrentar é infinitamente maior. Porque enquanto você tá fugindo, tem uma versão sua, uma versão mais forte, mais viva, mais livre, que tá presa. Ela tá gritando pra sair, pra viver, pra se conectar com o mundo. E sabe o que é mais louco? Essa versão não tá longe, não tá distante. Ela tá aí dentro de você, só esperando você parar de fugir e abrir a porta. Não existe conforto e nem proteção no medo. Você tá se sabotando. E se continuar assim, vai chegar o dia em que você vai olhar pra trás e se perguntar: por que caralhos eu passei a minha vida inteira com medo de viver? E aí já era. A pergunta é: você vai esperar esse dia chegar? Ou vai fazer alguma coisa agora? Se você chegou até aqui, parabéns. Agora vem a parte mais difícil e divertida. O que você vai fazer com seu novo eu? Tá na hora de virar o jogo, certo? Até agora a gente falou muito sobre o medo, e o problema é que não tem como eliminá-lo completamente. Mas, e se você pudesse usar o medo a seu favor? Porque, olha só, o medo não é seu inimigo. Ele só parece ser porque você tá encarando ele do jeito errado. Pensa comigo, o medo não aparece do nada. Ele existe por um motivo. Ele é tipo aquele alarme que toca quando tem algo importante prestes a acontecer. Só que, em vez de olhar pra ele e pensar, ferrou, eu preciso fugir disso, você pode começar a olhar pra ele e pensar, opa, tem algo aqui que vale a pena explorar. Geralmente, o que dá mais medo é exatamente o que tem mais potencial de te transformar. É o que tá fora da sua bolha de conforto. E fora dessa bolha é onde as coisas realmente começam a acontecer. Um exemplo muito simples para você entender. Lembre-se daquela vez que você estava prestes a fazer algo que te assustava pra caramba, mas que no fundo você sabia que poderia ser incrível. Tipo falar em público, tentar um novo emprego ou até confessar os seus sentimentos pra alguém. O medo tava ali, te travando. Mas, e se você tivesse parado e encarado esse medo? Sabe o que poderia ter acontecido? No momento em que você desse o primeiro passo, o medo começaria a diminuir. Porque o medo é assim, ele é gigantesco quando você tá parado, mas ele encolhe quando você se movimenta. E quando você atravessa ele, do outro lado está a liberdade, está a sua melhor versão. Não encare o medo como um sinal de perigo, e sim como um sinal de crescimento, como um mapa. Se algo te assusta, é porque aquilo tem poder. Poder de te transformar, de fazer você crescer, de te tirar do lugar. O problema é que a maioria das pessoas usa o medo como uma desculpa para parar, quando na verdade o medo deveria ser o motivo para você continuar. Aqui vai um insight para explodir a sua mente. E se toda vez que você sente medo for o universo te mostrando o caminho? Pensa nisso. O medo não tá te dizendo pare. Ele tá te dizendo preste atenção. Ele tá te mostrando onde estão as coisas que realmente valem a pena investir o seu tempo. Porque o que tá do outro lado do medo não é só um desafio. É a vida que você merece. A vida que tá te privando de viver enquanto você continua fugindo. Então, se o medo é um mapa, você vai continuar parado olhando ele de longe ou vai finalmente seguir o caminho? Que uma coisa fique clara na sua cabeça: o medo nunca vai embora, nunca. Não importa o quanto você cresça, o quanto você melhore ou o quanto você conquiste, ele vai estar sempre ali do seu lado. Aí, já que ele sempre está lá, então faça ele ser útil. Use o medo como combustível. O medo é uma energia, ele te deixa em estado de alerta, faz seu coração disparar, sua mente acelerar. E sabe o que é isso?
é o seu corpo se preparando para a ação. Só que, a maioria das vezes, a gente usa essa energia para fugir, para paralisar, quando na verdade a gente deveria usar ela para avançar para frente sem parar. Pense em um atleta antes de uma grande competição. Você acha que ele não sente medo? É claro que ele sente. Será que eu vou ganhar? Será que meus concorrentes são melhores? Será que todo o esforço valeu a pena? Ele pensa tudo isso. A diferença é que ele não usa esse medo para se esconder ou desistir. Ele transforma o medo em foco, em força, em determinação. Ele pega aquela adrenalina e coloca no que realmente importa, na ação. E é exatamente isso que você precisa começar a fazer. Parar de deixar o medo te travar e começar a deixar ele te impulsionar. Lembre-se agora de todas as coisas que você evitou pelo medo. Algo que poderia ter mudado sua vida, mas que você deixou passar porque o medo foi maior. Consegue lembrar de todas elas? Beleza. Agora imagina como teria sido se em vez de fugir, você tivesse usado aquele medo para agir. Como seria sua vida agora? O que teria mudado? Tá sentindo o quê agora? Raiva? Ódio? Esses dois sentimentos também são energia, então use eles como combustível também. E melhor do que isso, se o medo estiver grande demais, transforme ele em ódio. Mude o núcleo do sentimento para ódio. Ódio de ficar parado, ódio de não ter a vida que você quer, ódio de agir como um medroso, ódio de estar sentindo medo. E use essa energia como combustível para conquistar tudo. E use a última peça do quebra-cabeça que eu vou apresentar agora para sair de travado para imbatível. Eu vou te fazer enxergar aqui uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. E quando perceber, não vai mais ter como voltar atrás. O maior medo que você carrega não é de falhar, não é de ser rejeitado, não é de se expor. O maior medo que você carrega é de descobrir quem você realmente é. E quer saber por que isso faz sentido? Porque no fundo, é muito mais confortável viver com a ideia de que você não pode, não consegue, não nasceu para isso. É mais fácil, porque quando você acredita nisso, sabe o que acontece? Ninguém espera nada de você, nem o mundo, nem as pessoas, e nem você mesmo. Você pode continuar aí, na sua bolha, no seu mundinho, se convencendo de que tá tudo bem, que é só o seu jeito, que não é o momento, que é melhor não arriscar agora. Só que isso te mata por dentro. Fomos treinados a ignorar a verdade sobre nós. Desde cedo ensinaram pra gente o que a gente deveria ser, o que é aceitável, o que é seguro. E aí, sem perceber, você vai se afastando de quem você realmente é, só para agradar outras pessoas, só para evitar conflitos, só para não sentir o desconforto de ser autêntico. E isso tem um preço. Tudo tem. Você sente, não é? Aquela sensação de vazio. Por mais que você tente se distrair, tem uma voz lá no fundo da sua mente dizendo: isso não é o suficiente. Você sabe que não é. E essa sensação não vai embora, ela vai continuar crescendo. Porque enquanto você evita ser quem você realmente pode ser, enquanto você se esconde atrás do medo, enquanto você escolhe o seguro, a sua alma tá gritando, tá implorando para você acordar, tá pedindo para você parar de fugir. Se tornar quem você realmente é dá medo pra caramba, porque fazer isso significa abandonar as desculpas, significa correr riscos, enfrentar o mundo de peito aberto. Só que mais do que isso, significa enfrentar a si mesmo. Significa olhar no espelho e encarar todas as verdades que você tem evitado até hoje. Todas as vezes que você se sabotou, todos os sonhos que você deixou morrer. Se você continuar preso, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás daqui a 10, 20, 30 anos e perceber que a única coisa que te impediu de viver a vida que você queria foi você mesmo. Não o medo, não as circunstâncias, não as dificuldades, foi você. Tire todas as camadas de medo, comparação, expectativa e olhe para dentro de você. E se pergunte: quem sou eu de verdade? O que eu quero de verdade? O que faz o meu coração bater mais forte? Quem eu quero ser para mim e para o mundo? Haja como um introvertido. Vá para um local calmo e silencioso para acumular energia. Desligue tudo o que é eletrônico. Para ouvir o seu interior, você precisa parar de ouvir o mundo. Comece a fazer as perguntas certas. O que eu faria com a minha vida se ninguém pudesse me julgar? Se eu não tivesse medo, qual seria a primeira coisa que eu faria agora? Escreva essas respostas, sem filtro, sem medo, só joga no papel. E com elas escritas, você precisa validá-las no mundo. Você precisa testar as suas verdades, dando pequenos passos, mas reais.
não na sua imaginação, no mundo real. Qual a sua verdade? Se conectar com uma pessoa? Manda uma mensagem para ela agora, um emoji, diz que ela é especial. Qual a sua verdade? Treinar para conversar com alguém importante? Liga o gravador de voz, sem roteiro mesmo, e diga o que você quer conversar com ela. A ação. É na ação que você vai sentir que está no caminho certo. É na ação que o medo diminui. Faça isso imediatamente, porque não tem um momento perfeito para isso. Um dia mágico em que você acorda e tudo vai se alinhar sozinho a seu favor. É você que precisa dar o primeiro passo. É você que precisa alinhar o que está desorganizado. Porque quanto mais você adiar, mais tempo você vai passar vivendo uma vida que não é sua de verdade. E isso é a pior coisa que pode acontecer.